Você já se perguntou por que algumas contas sempre são feitas da mesma maneira? Você já pensou se existe alguma maneira diferente de fazer uma conta de adição? E se não existe, por que a gente faz sempre da mesma maneira? Nessa aula a gente vai ver como as coisas são feitas e por que são feitas dessa forma. Então, fiquem ligados que vai começar a aula de adição, ou mais conhecida como conta de mais. Fica ligado que a aula já vai começar. Antes de começar o vídeo, é claro, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal do Se Liga e também dar aquele joinha legal aqui nesse vídeo. É aqui embaixo, pessoal, é só um cliquezinho, é de graça. Então, ó, faz agora, vem, dá um cliquezinho aqui embaixo para você não se esquecer. Ah, por favor, também ativa o sininho para você receber todas as novidades aqui do canal do Se Liga. Vamos começar o início da nossa viagem voltando lá para os primórdios da humanidade, na época onde o ser humano não tinha noção do que a matemática podia fazer por eles. Vamos para a época onde a gente tinha pastores que levavam suas ovelhas para os pastos, mas eles não sabiam a quantidade de ovelhas que iam para esses pastos. Nesse tempo, pensar em números era algo muito sofisticado. Essa ideia ainda não existia. Na verdade, contar era uma questão de comparar quantidades. Mais ou menos assim, ele tinha uma espécie de um saquinho, uma bolsa, onde para cada ovelha que ia para o pasto, ele colocava uma pedrinha dentro dessa bolsa. Cada ovelha que passava, mais uma pedrinha. Mais uma ovelha passando, mais uma pedrinha. No retorno das ovelhas, para ele conferir se a quantidade de ovelhas que foi para o pasto é a mesma da quantidade de ovelhas que retornou do pasto, bastava retirar uma pedrinha a cada ovelha que retornasse. Se a última pedrinha representasse a última ovelha retornando, ele conferia que a quantidade estava correta. Essa estratégia é muito interessante, mas ela não dá uma ideia de quantidade. Muito menos possibilita a realização de operações matemáticas. Mas por trás dessa ideia está um grande objetivo, a ideia de contar. A contagem dos elementos é um dos primeiros contatos que a gente tem com a matemática, desde quando a gente era pequenininho. E essa contagem é que possibilita a gente realizar o conceito de somar. Somar nada mais é do que juntar coisas. Mas qualquer tipo de coisa, a gente pode juntar qualquer coisa? Não. A gente só pode juntar coisas iguais. Quer dizer, de mesma natureza. Seguindo nessa ideia, a gente cria algumas técnicas de contagem que podem facilitar esse processo, como, por exemplo, a técnica do agrupamento. Ela é muito útil quando a gente tem uma quantidade gigantesca de elementos, onde a gente consegue agrupar em pequenos grupos, e aí basta apenas contar a quantidade de grupos. Isso facilita demais, principalmente se esses grupos tiverem o mesmo tamanho. Essa foi a grande ideia que estruturou o nosso sistema de numeração, o decimal. No nosso sistema, a gente pode juntar uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades. Mas quando a gente junta a 10ª unidade, a gente consegue agrupar num grupo um pouco maior que as unidades. Esse grupo formado por 10 unidades é chamado de dezena. E os grupamentos continuam crescendo à medida que essas quantidades vão crescendo. Quando a gente junta 10 dezenas, a gente forma um grupo maior ainda, chamado centena. E a reunião de 10 centenas vai gerar um grupo ainda maior, chamado unidade de milhar. E assim por diante. Dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Mas, Heitor, por que você está falando tudo isso numa aula de adição? A resposta é muito simples. A gente tinha dito que somar era juntar coisas, e coisas iguais. E é essa a grande ideia que justifica a gente fazer as contas de adição da forma como a gente faz. Dá só uma olhada. Vamos somar 152 com 235. Mas antes, perceba que 152 é o mesmo que uma centena, 5 dezenas e 2 unidades, ao mesmo tempo que 235 representam 2 centenas, 3 dezenas
e 5 unidades. Agora, dá só uma olhada como é que a gente pode organizar essa conta com a ajuda do quadro valor de lugar, onde a gente vai colocar uma coluna para as unidades, uma coluna para as dezenas e uma coluna para as centenas. Veja, uma centena, 5 dezenas e 2 unidades. Já o 235, 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. A gente falou que para efetuar uma conta de adição, a gente precisa juntar coisas iguais. Ou seja, a gente precisa juntar as 2 unidades do 152 com as 5 unidades do 235. Ou seja, unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Sendo assim, fazemos a nossa conta. 2 mais 5, 7 unidades. 5 mais 3, 8 dezenas. E 1 mais 2, 3 centenas. Resultado, a gente encontra como resposta 3 centenas, 8 dezenas e 7 unidades. Ou seja, 387. Os matemáticos antigos gregos, observados na obra de Diofanto, representavam a adição simplesmente justapondo as parcelas, ou seja, colocando elas umas próximas das outras. Isso pode parecer um pouco estranho, mas a gente utiliza essa ideia até hoje, quando a gente trabalha com frações mistas. Por exemplo, 1 inteiro e 4 quintos. É a soma de 1 inteiro mais 4 quintos. Já os matemáticos italianos representavam a adição com uma letra P. A letra P é a inicial da palavra latina plus. Agora, a partir do século XV, a matemática passou a utilizar a cruzinha, como a gente conhece hoje, para representar uma conta de adição. Não é interessante? Mas, ô professor, como é que esse negócio de vai um, vão dois? É porque quando vai um lá pra cima, eu vou lá pra baixo. Excelente pergunta, e o próximo exemplo vai falar exatamente disso. Roda aí. Vamos somar 175 com 238. Para isso, vamos dividir em ordens: unidade, dezena e centena. Muito bem, vamos somar esses dois números, lembrando que a gente precisa juntar coisas iguais, unidades com unidades, dezenas com dezenas e centenas com centenas. Vamos começar. 5 mais 8, 13. Repara que 13 representam 10 unidades com mais 3 unidades, ou seja, uma dezena e 3 unidades. Sendo assim, ao invés de a gente escrever o número 13, a gente escreve apenas o 3. E a dezena representada pelo 13 vai aparecer na casa das dezenas. Por isso a ideia do vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 3, 11. Mais uma vez, nós temos 11 dezenas que representa uma centena e uma dezena. Sendo assim, essa uma centena desaparece e vai aparecer na ordem das centenas. Sendo assim, ficamos com 1 mais 1, 2, mais 2, 4. E assim a gente finaliza a nossa conta escrevendo o número 413. A ideia que está por trás do vai 1 é o agrupamento de 10 unidades em uma dezena, de 10 dezenas em uma centena e assim por diante. Mas aí vai o desafio. Quando a gente soma vários números, a gente pode ter o caso de vão 2, vão 3, vão muitos, não tem problema. Mas se a gente estiver somando apenas 2 números, no máximo a gente só tem a possibilidade do vai 1. O desafio é, por quê? Para responder esse desafio, basta a gente pensar que, no máximo, a gente tem a possibilidade de somar 9 com 9, que são os dois maiores algarismos do nosso sistema decimal. E 9 mais 9 dá 18, isto é, 8 unidades e uma dezena, o que representa, no máximo, a existência do vai 1. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Vamos somar 199 com 399. Assim, nós temos 9 mais 9, 18, vai 1. 1 mais 9, 10. Com 9, 19, vai 1. 1 mais 1, 2. Com 3, 5. Resposta, 598. Repara que mesmo indo 1 para a reserva, a gente só tem, no máximo, a possibilidade do vai 1 quando a gente soma 2 números.
Portanto, sim, é verdade. Somente o vai 1. Agora eu vou lançar um novo desafio. A conta 13 mais 1728 mais 138. Vamos ver como é que a gente consegue construir essa conta? Roda aí! Então vamos fazer a operação 13 mais 1728 mais 138. Vamos armar a conta 13, 1728 e 138. Muito bem, vamos entender a armação dessa conta. Repara que os números estão organizados em ordens: unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então vamos fazer a operação. 3 mais 8, 11. 11 mais 8, 19. 19 e vai 1 para a reserva. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. E 1, que está sozinho na ordem das unidades de milhar, fica igual a 1. Resultado, 1879. Porém, a gente pode reorganizar através da propriedade comutativa essa operação. A gente pode reorganizar esses números para uma forma estética, ou mesmo para facilitar essa realização da conta. 1728 mais 138 mais 13, mantendo todos eles encostados nessa parede. Repara que essa estratégia respeita a organização em ordens: unidade, dezena, centena e unidade de milhar. 8 mais 8, 16. 16 mais 3, 19. 1 para a reserva. 1 mais 2 dá 3, com 3 dá 6, mais 1 dá 7. 7 mais 1 dá 8, e 1 repete no resultado. 1789. O fato da gente poder inverter a ordem das parcelas não faz com que o resultado se altere. Portanto, temos a seguinte ordem. A ordem das parcelas não altera a soma. Você já ouviu falar nisso? É isso mesmo! A conta de adição também tem propriedades. E essa propriedade que vocês acabaram de ver se chama comutativa. Existe uma outra propriedade chamada elemento neutro, que diz que o zero é um número que você pode somar a qualquer quantidade que não vai haver qualquer diferença. Por exemplo, 2 mais 0, 2. Mais 0, 2. Mais 0, 2. Mais 0, 2. Repara que o 2 se recusa a crescer, se recusa a ficar maior quando a gente soma sempre o elemento neutro 0. Uma outra propriedade é a associativa, que ela é utilizada quando a gente tem uma adição de várias parcelas. A ideia da propriedade associativa é você fazer as contas aos poucos. Por exemplo, 15 mais 5 mais 7. A gente pode armar numa grande conta contendo as 3 parcelas, ou simplesmente fazer aos poucos. 15 mais 5, 20. Mais 7, 27. Essa é a ideia da propriedade associativa, fazendo as contas aos poucos para gerar um resultado mais fácil. Vou lançar mais um desafio para você. E se a gente, ao invés de fazer a conta de adição como a gente está acostumado a fazer, ou seja, unidades, depois dezenas, depois centenas, e se a gente fizesse ao contrário? Primeiro as centenas, depois as dezenas e depois as unidades. Será que vai dar certo? Sim, é possível. Só não estamos acostumados a fazer isso. Dá só uma olhada. 238 somado a 497. Vamos fazer a conta começando pelas centenas. 2 mais 4, 6. 3 mais 9, 12. Repara que o fato de ter dado 12 faz com que fique o 2 nas dezenas e o 1 vá para a reserva. Ou seja, o 6 já se transformou em 7. 8 mais 7, 15. Repara que o 5 permanece nas unidades e o 1 vai para a reserva das dezenas. Ou seja, o 12 se transformou em 13. Resultado, 735. Funciona, mas parece um pouco confuso. Vamos conferir do jeito tradicional? 238 mais 497. 8 mais 7, 15. E vai 1 para a reserva. 1 mais 3 dá 4, com 9 dá 13. E vai 1 para a reserva. 1 mais 2, 3, com 4, 7. Viu só? Permanece 735.
E a nossa viagem sobre a adição chega ao reino dos números decimais. Os números decimais representam quantidades fracionadas. Isto é, representam números inteiros e quebrados. Por exemplo, o número 3,2 representa 3 inteiros e 2 décimos. Aliás, vale a lembrança de que a primeira casa decimal após a vírgula representam os décimos, a segunda casa representam os centésimos e a terceira casa representam os milésimos. Se tiverem mais casas, teremos mais representações decimais, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e assim por diante. E da mesma forma que a gente construiu até agora as contas de adição, somando sempre coisas iguais, a soma de números decimais se dá da mesma maneira. A parte inteira soma com a parte inteira, décimos com décimos, centésimos com centésimos, milésimos com milésimos. Dá só uma olhada nesse exemplo para a gente explicar isso melhor. Veja só. 3,2 mais 14,15. Pessoal, para isso a gente precisa, mais uma vez, observar que o 3 representa a parte inteira e o 14 também representa a parte inteira. Isso significa que na estrutura da conta, na montagem da conta, a gente precisa colocar as ordens corretas umas sobre as outras para a gente poder juntar as ordens iguais. Sendo assim, 3,2 e 14. Repara que o 4 e o 3 representam a ordem das unidades e o 1 do 14 representa a ordem das dezenas. O 2 representa a ordem dos décimos. Já o 14 fica com 1 décimo e 5 centésimos. Cuidado com a construção desta conta. Em resumo, de uma forma geral, o que a gente precisa ter é vírgula embaixo de vírgula. Quando a gente coloca vírgula embaixo de vírgula, é uma grande estratégia, é uma super dica para a gente organizar todas as contas de adição sem qualquer erro. Vamos lá. 0 mais 5, repara que a casa vazia pode ser completada com o algarismo 0. 0 mais 5, 5. 2 mais 1, 3. 4 mais 3, 7. E 1 mais 0, 1. Resultado, 17 inteiros e 35 centésimos. Vamos dar uma olhada num outro exemplo? 11,03 e 5,129. Como é que a gente vai somar isso? Vamos colocar vírgula embaixo de vírgula, ou seja, 5,129. O fato, mais uma vez, de deixar uma casa no 11,03 vazia, permite, que a gente complete essa casa com 0, que significa a ausência de algum algarismo nessa casa. 0 mais 9, 9. 3 mais 2, 5. 0 mais 1, 1. 1 mais 5, 6. E 1 mais 0, 1. Resultado, 16 inteiros e 159 milésimos. Ainda temos a adição com as quantidades horárias, horas, minutos, segundos. Vale lembrar que, nesse caso, o agrupamento é diferente. É feito de 60 em 60, diferente do nosso agrupamento que a gente está acostumado, que é a base 10. Aqui, 60 segundos agrupam em 1 minuto e 60 minutos se transformam em 1 hora. Dá só uma olhada nesse exemplo para a gente ver como uma conta de adição com quantidades horárias pode ser realizada. Veja nesse exemplo a operação 2 horas, 35 minutos e 16 segundos, somado com 3 horas, 19 minutos e 27 segundos. Nesse caso, mais uma vez, a gente chama a atenção para o fato de que devemos sempre somar coisas iguais, ou seja, hora com hora, minuto com minuto e segundo com segundo. Vamos à montagem. 2 horas, 35 minutos e 16 segundos. Respeitando esta mesma coluna, temos 3 horas, 19 minutos e 27 segundos. Vamos somar. 6 mais 7, 13. 1 para reserva. 1 mais 1, 2. Com 2, 4. 43 segundos. 5 mais 9, 14. 1 para reserva. 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. 54 minutos.
2 horas mais 3 horas, 5 horas. Portanto, o resultado dessa operação é 5 horas, 54 minutos e 43 segundos. Viu como é simples? Então, dá só uma olhada nesse novo exemplo. 1 hora, 46 minutos e 38 segundos somados com 9 horas, 19 minutos e 30 segundos. Vamos à organização. 1 hora, 46 minutos e 38 segundos. Repara que a divisão em colunas facilita a organização da construção, da estrutura, né, da operação. Vamos lá. 9 horas, 19 minutos e 30 segundos. Vale lembrar que você não é obrigado a utilizar essas separações entre as colunas. 8 mais 0, 8. E 3 mais 3, 6. 68 segundos. 6 mais 9, 15. 1 para a reserva. E 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. 65 minutos. E 1 mais 9, 10. 10 horas. Pessoal, dá só uma observação nesse resultado. 10 horas, 65 minutos, 68 segundos. Repara que 68 segundos representa 1 minuto e mais 8 segundos. Sendo assim, esse 1 minuto precisa ir para a coluna dos minutos. Logo, o que a gente tem é a seguinte situação. 10 horas, 66 minutos e 8 segundos. Mais uma vez, a gente percebe que 66 minutos representa 1 hora mais 6 minutos. E essa 1 hora deve ir para a reserva da coluna das horas. Sendo assim, o que a gente tem? 11 horas, 6 minutos e 8 segundos. E esse é o resultado desta nossa operação. Você já se deu conta da quantidade de coisas curiosas que a gente pode falar sobre adição? Pois é, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E é claro, se inscreva no nosso canal e dá um joinha aqui embaixo. É só um clique, pessoal, é super rápido. E não se esqueça, se você curtiu mesmo, vem pro Se Liga que tem muito mais. Tchau!